Exercício 5. Um robô caminhando em linha reta parte de um ponto A em direção a um ponto B que distam 5 metros um do outro. Ao chegar ao ponto B, ele gira 60 graus à esquerda. Então, ele está vindo, virou 60 graus à esquerda e caminha mais 5 metros, repetindo o movimento e o giro até retornar ao ponto de origem. Tá. Como ele está indo de 5 em 5 metros e vai virando, eu sei que eu vou formar uma figura, um polígono. Ele quer saber que polígono é esse. Tá, primeira coisa. Esse aqui é o ângulo externo do polígono. Qual é a fórmula do ângulo externo? O ângulo externo é 360 dividido por N. Tá? Então, meu ângulo externo é 60, igual a 360 sobre N. N vai ser igual a 360 dividido por 60, que vai dar 6 lados. 6 lados, eu vou ter um hexágono. Aí, letra E, tá? Se vocês quiserem marcar para não esquecer o nome, hexágono. E a gente vai ter a alternativa E. Exercício 6. Um polígono regular possui N lados, então eu não sei quantos lados ele tem. Sendo N um número par maior ou igual a 4. Tá. Uma pessoa uniu dois vértices desse polígono com um segmento de reta, dividindo em dois polígonos convexos, P1 e P2, congruentes entre si. O número de lados do polígono P é igual a... Gente, vamos fazer esse exercício através de um exemplo que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ele falou que o N é maior ou igual a 4. Então, vamos fazer com N igual a 4, lembrando que tem que ser par. Ele uniu dois vértices e conseguiu duas figuras. Figura 1, figura 2, dois polígonos, tá? O que aconteceu nesses dois polígonos? Aqui eu tinha um polígono de quantos lados? Tinha um quadrado que tinha 4 lados. Eu fiquei com um polígono de 3 lados e outro polígono de 3 lados. Tá. Aqui o que a gente tem? A gente tem um hexágono. Não pode ser pentágono, lembrando que o N tem que ser par. Vou unir aqui dois vértices. Tá aqui. O que aconteceu? Nós ficamos com uma figura que ela vai ter quantos lados? 1, 2, 3, 4 lados. Então, a minha figura 1 vai ficar com 4 lados. E a figura 2, 4 lados também. A partir daqui, a gente já pode perceber o seguinte. A minha figura era N. O que eu fiz com a figura N? Eu parti ela ao meio. Tá. Quando eu tinha 4 dividido por 2, 2. Eu fiquei com quantos lados? 3. Então, eu somei 1. Aqui eu tinha quantos lados? 6. Dividi por 2, deu 3. E deu 4. Somei 1. Então, a pergunta é, o número de lados do polígono vai ser N sobre 2 mais 1. Alternativa B. Exercício 7. O exercício 7, ele vai precisar de alguns detalhes, então esse aí a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de atenção. No exercício 7, ele fala assim, inclusive exercício de Enem, tá, gente? Uma pessoa tem um espaço retangular de lados 11,5 metros e 14 metros. 11,5 e 14. E pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta,
descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em uma cova com uma única muda e com um espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e entre as laterais do terreno, tá? Então, entre as laterais do terreno, daqui eu tenho que ter 3 metros. Então, eu já vou tirar daqui, tirar 3 daqui, 3 daqui, eu vou tirar 6. 11,5 menos 6, 5,5 metros. A mesma coisa daqui, eu vou tirar 3 e vou tirar 3. 14 menos 6, eu vou ter 8 metros. Tudo bem até aí? Ai, que pergunta. Desculpa, gente. Então, 14 menos 6, 8 metros. O que a gente tem? A gente vai colocar as mudas. Só que quando a gente for colocar a muda, a gente já pode colocar direto, fazer o maior aproveitamento possível na lateral. Por quê? Porque eu já tirei o espaço daqui, tá? Então, eu vou colocar uma muda aqui, outra muda aqui, 3 metros eu ponho outra muda, tá? Aqui tem 3 metros. E aqui, 3 metros, eu ponho outra. Do outro lado, a mesma coisa. Vou ter uma aqui e uma aqui. O problema tá no meio. Por quê? Se aqui fosse 6 metros, estava resolvido. Eu colocava mais 3. Ah, outro detalhe que eu não cheguei lá. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas se dispuser as covas em filas alinhadas, paralelamente ao lado de maior extensão. Então, ela quer saber o número máximo de mudas que dá para plantar. Então, por enquanto, a gente tem 6, tá? Será que dá para colocar aqui? Reto não, eu teria que colocar numa certa direção. Vamos pensar nisso aqui. Se eu fizesse isso, será que essa distância que eu tenho aqui, essa distância, ela está a 3 metros daqui? Como é que eu vou saber, professora? A gente tem um recurso aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Tá aqui, ó. Triângulo, retângulo. Se o valor de x for maior do que 6, já é possível, porque tá na metade, não tá? Se eu tiver 3 aqui, mais que 3 aqui, já tá resolvido o meu problema. Então, eu só preciso, para dar tudo certo, que essa diagonal seja maior que 6, tá? Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 5,5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Eu aqui não preciso de um resultado exato, eu preciso só saber se é um número maior que 6, tá? Qual o método que a gente pode utilizar? A gente pode ir por pouco para não ficar na hora de um vestibular ou perdendo muito tempo, a gente pode fazer a seguinte associação. 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36. O que acontece com 5,5? Eu vou ter aproximadamente 30, tá? Ali o número no meio. Tá. 3 ao quadrado, 9. Isso vai me dar aproximadamente raiz quadrada de 39. Gente, qual é a raiz de 39? Com certeza é um número maior que 6. Se é um número maior que 6, acabou o meu problema. Eu posso plantar uma aqui. Tá, então a gente pode seguir o mesmo raciocínio? Pode. Vamos colocar aqui e outra aqui.
E vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, a gente vai ter uma aqui e uma aqui. No final, a gente vai ter um total de 3, 6, 9 mudas, tá? Então, o total são de 9 mudas que podem ser plantadas. Alternativa C. Exercício 8. No exercício 8, vocês têm aí: uma pessoa pegou um mapa rasgado em que constava um terreno delimitado por 4 ruas. Ela quer saber, nessas condições, a medida do ângulo formado pela rua Marte e Saturno. Eu já fiz o desenho, tá? Na realidade, ela tá querendo saber esse ângulo alfa. Gente, os ângulos que ela me deu formam essa figura, que é um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, eu tenho que alfa mais 100 mais 110 mais 90 é igual a 360. Alfa vai ser igual a 110 mais 90, 200, mais 100, 300. Vem para cá menos 360 menos 300, alfa igual a 60 graus. Alternativa B. Exercício 9. Para uma engrenagem mecânica, desejo fazer uma peça de formato hexagonal. A distância entre os lados paralelos é de 1 centímetro, conforme a figura. Tá. Gente, o que a gente sabe? O hexágono é formado por triângulos retângulos, tá? Então, esse pedaço aqui é o quê? É a altura. O que a gente sabe desse triângulo equilátero? Que a altura de um triângulo equilátero, a gente viu no exercício anterior que eu passei para vocês, é L raiz de 3 sobre 2. Quanto vale a altura do triângulo? Se a gente prestar atenção, é metade dessa aqui. Então, vai ser meio. Então, a altura é meio. L raiz de 3 sobre 2. Corto. O que vai acontecer aqui? L vai ser 1 dividido por raiz de 3. Raiz não pode ficar na parte de baixo. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? Racionalização aqui. Raiz de 3 sobre 3. L é raiz de 3 sobre 3 centímetros, que é a alternativa B. E para acabarem os exercícios contextualizados, hoje foi ao contrário esse aqui, né? Eles começaram com os exercícios mais complicados e no final ficaram mais simples. Um ciclista deu 100 voltas em uma pista que tinha a forma de um hexágono regular. Cada hexágono media 15 metros, tá? Uma volta completa são 6 e 15, que vai dar 90 metros. Quantas voltas foram? 100 voltas. 100 vezes 90, 9.000 metros. Aqui é o único ponto que eu tenho que tomar cuidado, com a emoção do momento, porque ele está me perguntando assim, quantos quilômetros ele percorreu. Se eu me distrair, a alternativa D já é assinalada. Quilômetros foram 9 quilômetros. Então, a letra A. Gente, dúvidas? Google Class.